Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Para o TD dessa semana, nós vamos usar ali o conteúdo de paisagem, certo? Então, nós vamos revisar ali um pouco de paisagem que nós vimos, certo? Primeiramente, vamos entender o que é paisagem para a geografia, tá? Para a geografia, paisagem é tudo aquilo que os sentidos humanos, né, tanto tato, audição, olfato, visão, podem captar. Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que sua audição consegue escutar é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem, certo? Então, paisagem é tudo que os sentidos humanos conseguem alcançar, conseguem captar, certo? Seja visão, seja o que você consegue escutar, certo? Seja o que você consegue ver, tá? Então, por exemplo, se você, para a gente tentar deixar mais prático aqui, né? Se você fechar os olhos nesse momento, você vai conseguir perceber, mesmo sem ver, que tem um computador à sua frente, né? Ou celular, enfim. Não porque você está vendo, mas porque a sua mão está tocando o celular, você está sentindo o celular, né? Ou você vai perceber que tem alguma coisa ao seu lado, talvez porque você está escutando, né? Que passou um carro agora na rua. Por quê? Porque você escutou. Então, você consegue criar essa imagem visual de um carro passando na rua da sua casa porque você escutou, não porque você viu. Então, isso ainda assim se considera paisagem, né? Então, tudo que você consegue tocar, tudo que você vê, tudo que você escuta, a gente considera como paisagem, certo? Aqui a gente tem as nossas divisões, né, de duas paisagens. Nós vamos dividir paisagem em paisagem natural e paisagem cultural, que a gente também pode chamar de paisagem antrópica, tá? Então, paisagem cultural também podemos chamar de paisagem antrópica. E a paisagem natural, gente, nada mais é do que um ambiente que apresenta apenas elementos da natureza. Ou seja, nesse tipo de área não há intervenção humana, certo? Suas características naturais são, portanto, preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural, certo? Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Os lugares mais remotos, com condições adversas à vida humana, são paisagens naturais, né? As florestas densas, né? As áreas de preservação também correspondem a paisagens desse tipo. Normalmente, seus elementos são o quê? Árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Esses se modificam com o tempo, porém essa modificação é feita por elementos da própria natureza, né? Como o vento, chuva e a ação dos raios solares. Como, por exemplo, aqui nós temos dois exemplos de paisagem natural, tá? Nós temos aqui duas paisagens que não têm nenhuma intervenção humana. Aqui tá muito claro que é uma paisagem natural, certo? Nós temos água, temos cachoeira, né? Temos montanha, temos árvores. Aqui, nessa primeira imagem aqui de cima, eu quero que vocês se atentem por quê. Essa aqui, gente, ela é uma paisagem modificada, só que ela é uma paisagem modificada pela própria natureza, ou seja, aqui, gente, esse local aqui é o Grand Canyon, tá? Que fica nos Estados Unidos. Aqui, ó, tá dizendo que trata-se de uma fissura natural esculpida por processo erosivo relacionados especialmente às ações da água do Rio Colorado. Então, isso aqui, há muitos e muitos e muitos anos atrás, não tinha esses buracos aqui, tá? Era apenas um lugar todo plano, tá? Todo retinho. Só que por conta das ações, principalmente do Rio Colorado, como está dizendo aí, ocorreu a erosão. O que é a erosão? É quando há, né, essa abertura da terra, né, e o deslizamento da terra, quando se abre esses buracos na terra. Então aqui, ó, foram abertos vários buracos. Essa modificação aqui foi acontecendo por anos e anos e anos e anos através da ação da própria natureza. Aqui é um espaço modificado, mas é um espaço modificado pela natureza. Então ainda é uma paisagem natural, porque ela não foi modificada pelo homem, mas sim pela natureza, né? Pela ação do vento, das águas, enfim, certo? Então era isso que a gente viu ali um pouco falando sobre paisagem natural, né? Que a paisagem ela pode ser modificada assim, mas ela é modificada pela própria natureza. Quando ela é modificada pelo homem, já não é mais paisagem natural. Aqui sobre paisagem cultural, diz que é um ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais, ou seja,
é um ambiente que já sofreu a intervenção humana. Sabendo-se que o ser humano, desde os primórdios de sua existência, estabeleceu relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência e adaptando-os segundo as suas necessidades. A inserção de elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico, expressando então a cultura de determinadas sociedades. As paisagens culturais apresentam maior dinamicidade, pois estão em constante alteração. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada. Os principais símbolos, de uma paisagem cultural são as construções civis, como casas, edifícios, pontes e estradas. Esses símbolos marcam a presença social e indicam a paisagem. Diferente das paisagens naturais que sofrem modificações ao longo do tempo, e de forma lenta, as paisagens culturais modificam-se com bastante rapidez e muitas vezes drasticamente, alterando-se completamente. Então, como vocês viram, a paisagem natural ela se modifica também, mas ela se modifica, com uma velocidade muito lenta, porque ela se modifica ali com ações da própria natureza. Já a paisagem cultural, que é a paisagem que tem intervenção humana, ela se modifica de maneira mais rápida, de maneira muito mais rápida, porque o tempo todo estão tendo pessoas construindo prédios, derrubando prédios, fazendo coisas novas, construindo viadutos, enfim. Então tá o tempo todo se modificando, Muitas das vezes a gente passa por uma rua várias vezes e aí depois de um mês você volta lá naquela rua e já mudou alguma coisa, Então tá sempre se modificando, as paisagens culturais. Aqui a gente tem um exemplo de paisagem cultural muito famosa, que é a Muralha da China, olha. A gente tem muita paisagem cultural aqui, mas esse trecho aqui, por ter a Muralha da China, a gente considera como paisagem cultural, Aqui a Grande Muralha da China é uma enorme fortificação que atravessa o território chinês, certo? Então nós temos a Muralha da China, no meio aqui dessa paisagem cultural, formando assim no meio dessa paisagem natural, formando assim uma paisagem cultural, certo? Então, nós vamos ver agora um pouco sobre ações antrópicas, porque como nós vimos, a paisagem cultural ela também pode ser chamada, de paisagem antrópica, Então, vamos entender o que é antrópica, O que significa isso? A paisagem cultural ela é chamada de paisagem antrópica porque ela está ligada a ações antrópicas, porque ela sofreu ações antrópicas, Aquela paisagem sofreu ações antrópicas, E o que é isso? Ações antrópicas, gente, é o quê? São as ações realizadas pelo homem, certo? E aí, como a gente está vendo aqui, antropo vem do grego antropos, Antropos, isso, que significa homem. Então, antropo significa homem, Mas a terminação ico, forma a palavra antrópico, tá? Então, é a junção da palavra trópicos, que significa homem, mais ico, certo? Então, é ação humana, certo? Esse termo ganhou destaque quando a humanidade percebeu a necessidade de discutir-se sobre as alterações provocadas pelo homem no meio ambiente e sobre suas consequências que podem ser positivas ou negativas. Então, nós vemos aqui que essa palavra, essa expressão ações antrópicas surgiu, a partir do momento em que a humanidade se deparou com várias ações, do ser humano e que precisavam ser mudadas e repensadas, tá? Mas como a gente viu aí, existem consequências, dessas ações antrópicas que nem sempre são negativas, às vezes podem ser positivas também, certo? Como, por exemplo, aqui tem dizendo que ações, antrópicas positivas, ela é mais recente, Por quê? Está ligado a essa formação de consciência em relação à gravidade das alterações provocadas no meio ambiente pelo homem, tá? É válido, contudo, ressaltar que nem todas as ações realizadas pelo homem são negativas. Quando realizadas a fim de promover a preservação dos recursos naturais ou de conter os danos causados ao meio ambiente, essas ações são consideradas positivas. Então, revitalizar, reflorestar, reciclar são ações positivas feitas pensadas no desenvolvimento sustentável e nas gerações futuras, certo? Então, essas ações feitas pensando, na sustentabilidade, como revitalizar, reflorestar e reciclar, são ações consideradas, são ações antrópicas, porque são ações humanas, como a gente está vendo aqui, por exemplo, alguém plantando uma árvore, que é reflorestamento, digamos assim. Aqui é uma ação humana, é uma pessoa que está indo lá e plantar aquela árvore, mas essa ação não é uma ação negativa, é uma ação positiva, tá?
Aqui nós temos sobre a ação negativa, né? Que já deve imaginar, tá ligada ali à exploração, né, provocada pela ação antrópica negativa, que acelerou o processo de degradação da natureza. Podemos citar como principais impactos ambientais provocados pela ação antrópica: a alteração climática decorrente dos aumentos do aquecimento global, o racionamento da água, né, as enchentes, as secas extremas, desmatamento e extinção de espécies. Então, nós temos aí como consequências, né, das ações antrópicas negativas o aquecimento global, racionamento de água, as enchentes, as secas, desmatamentos e extinção. Né? A gente está vendo aqui nessa imagem um exemplo de ação antrópica negativa, certo? Aqui um desmatamento acontecendo, certo? E a partir de tudo que a gente viu agora, vocês vão poder fazer o TD sobre paisagem. Também dei uma olhada no livro, né, que vai ajudar vocês a poder fazer o TD, tá? Então, meus amores, é isso, né? Se tiverem alguma dúvida, deem uma olhada de novo na aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Então é isso, meus amores, um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.